Estados Unidos cercam familiares para asfixiar ministro do Supremo com a Lei Magnitsky. O governo dos Estados Unidos já tem em mãos uma lista com informações aprofundadas sobre todos os escritórios de advocacia que pertencem a familiares de ministros do STF ou dos quais esses parentes são sócios. Segundo relatos feitos à CNN, o objetivo é mapear todas as possíveis ligações financeiras dos ministros e ter meios para aplicar uma asfixia financeira deles, evitando caminhos alternativos para eventual fuga das sanções previstas na Lei Magnitsky. Outro ponto fundamental, que é o que eu coloquei para vocês, eu acho que isso é ainda mais importante do que a aplicação da lei em relação a parentes de ministro do Supremo, é a constatação dos próprios ministros do Supremo de que Alexandre de Moraes passou do ponto. Pelo menos 2 ministros do STF pediram a Alexandre na semana passada que adotasse mais cautela em suas decisões no processo da trama golpista, em relação à crise deflagrada por sua decisão de colocar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Relatos feitos pelos próprios ministros a interlocutores são de que não houve briga ou discussão, até porque Moraes não reage bem à pressão. Dada a maior proximidade, porém, deram um toque no colega do Supremo, por assim dizer. Outros ministros também afirmaram nos bastidores não terem gostado nem da decisão e nem das suas consequências, mas não se sentem à vontade para falar sobre isso diretamente com o relator dos inquéritos contra o bolsonarismo. Tu tá com medo? Tá com medinho. Então vamos lá. Eu acho que esse é um dos piores cenários que um agente político, e hoje ninguém nega que o ministro Alexandre de Moraes é um agente político, esse é um dos piores cenários que um agente político pode viver. Por quê? Porque só tem 2 lados nessa história. Um lado são dos ministros que têm intimidade suficiente para chegar no Moraes e falar, cara, baixa a bola aí, ameniza essas decisões, que isso aí vai dar ruim. E nós vai chegar um ponto de não retorno que nós não vamos mais apoiar e você não mais vai ter o nosso suporte para manter as suas decisões, que no caso, pelo que foi reportado aqui, são 2 ministros que têm essa proximidade. Então já é um cenário muito ruim em que os amigos estão falando, maneira, senão vai dar ruim. Então esse é um lado. O outro lado é ainda pior, é daqueles ministros que se sentem intimidados ou constrangidos de demonstrar sua insatisfação em relação ao Alexandre de Moraes. E por que isso é grave, é perigoso para o Alexandre de Moraes? Porque quando você tem pessoas tão próximas, com críticas tão duras, com divergências tão grandes, mas que elas não se sentem à vontade de falar isso pra você, quando você percebe, você não tem mais poder nenhum, porque você não deu a liberdade para que os seus próprios aliados digam pra você que você tá passando do ponto. Então, ele sente, 1 ou 2 vieram aqui falando pra eu dar uma amenizada, mas o resto não falou nada, então eles devem estar de boa. Mas é o contrário. Os que não falaram nada estão ainda mais insatisfeitos com Alexandre de Moraes do que aqueles que deram toque nele, porque quem deu toque ainda tá preocupado com Alexandre de Moraes, falando, olha, se preserva, se protege antes que seja tarde demais. Os outros estão falando, não, olha, se a gente vai falar com ele, ele tem aquela personalidade autoritária de não querer falar com ninguém, de não querer aceitar conselho de ninguém, então